Você está ouvindo o Pode Pensar, o podcast para inspirar reflexões à luz da doutrina espírita. Olá, hoje o nosso mergulho vai direto num tema bem presente, ansiedade. A gente vai usar como lente uma fonte específica, as dores da alma. Isso aí. A nossa missão aqui é, extrair as ideias-chave de como esse material enxerga a ansiedade, sabe? De onde ela vem, essa coisa de focar no futuro, idealizar. Os caminhos que ele aponta para encontrar mais calma, né? Exatamente. Para começar, a fonte define o nosso comportamento como uma série de reações a estímulos. Uhum. E o que determina essas reações? Aí que tá, são as nossas convicções mais íntimas, as crenças profundas, né? A ideia de que isso molda a nossa vida. Isso. E um ponto que chama atenção é como ficar projetando muito no futuro. Sabe, aquela formatura perfeita, o casamento ideal, o emprego dos sonhos. Essa idealização toda. Pois é. Isso pode acabar gerando frustração se a realidade for diferente. Faz todo sentido, a expectativa versus o que de fato acontece. Tem até uma citação que resume bem. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Forte isso. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Foco no agora, né? Exatamente. E o que eu acho bem interessante nessa abordagem é a ênfase que eles dão na força do pensamento. Quase como se ele criasse a nossa realidade do dia a dia. A fonte descreve esse poder como impressionante. Pois é. Chega até um alerta bem direto, né? Algo como: criaturas trágicas atrairão certamente a tragédia. Nossa, impactante. Muito. Isso reforça a importância, segundo essa visão, de a gente se observar. Olhar para os nossos pensamentos habituais, sabe? Questionar onde a gente está colocando nossa energia mental, nossas crenças de verdade. Não é só o que a gente pensa, mas como a gente pensa. Exato. E no que a gente acredita lá no fundo. E partindo daí, a fonte sugere um caminho, talvez um antídoto. Cultivar a confiança em algo maior. Numa ordem que, transcende nosso controle. Que o texto chama de divina. A confiança como contraponto à ansiedade. Isso. A ideia é que acreditar que Deus nunca erra, ou que existe uma razão para tudo. Aquela noção de que tudo está certo de maneira inequívoca e absoluta. Que tudo tem um propósito, mesmo que a gente não entenda na hora. Exato. Isso ajudaria a diminuir a preocupação. Tem uma analogia legal das plantas. Elas só crescem no tempo delas. Não adianta a gente querer apressar. Sim, é um bom exemplo de processo natural. Como diz a passagem, não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos. Deixar fluir, né? E isso conecta direto com a importância da paciência e da aceitação que você mencionou. O material sugere que a vida, ela meio que repete as lições até a gente aprender. Ah, sim. Aquela ideia do tudo aquilo que precisares aprender chegará em tua existência repetidas vezes. Exatamente. Até a gente internalizar. E essa aprendizagem viria da própria experiência, que o texto descreve como a soma dos desacertos e desenganos. É essa vivência que ensinaria o tal limite do necessário. Limite do necessário. Isso. Parece que tem até uma referência a uma questão 715, que, pelo contexto, deve discutir isso. Diferenciar o que é necessidade real do que é desejo supérfluo. Ajudaria a gente a encontrar mais contentamento, sabe? Entendo. E a mensagem de fundo é que a ansiedade não adianta, ela não muda o curso natural das coisas, que seguiria essas leis divinas ou naturais. Pois é. Se preocupar não altera o fluxo. E olha que interessante, para encontrar essa serenidade na prática, a fonte aponta para dentro e para fora. Como assim? Para dentro, com um convite à introspecção, sugere que a orientação pode vir da voz silenciosa de teu coração. Ouvir a si mesmo, né? Conexão interna. E para fora, observando a harmonia da natureza. O fluxo da água, o jeito que as plantas crescem, os animais, como um espelho dessa ordem maior e uma fonte de calma. Observar a natureza para se reconectar com essa ordem.
Legal isso. E reforça também para a gente usar a imaginação de forma construtiva, focar na alegria, na beleza e não ficar alimentando o cenário de tristeza, de medo. Direcionar o pensamento propositivo. Isso. Então, se a gente fosse resumir a visão central que a gente tirou daqui, poderíamos dizer o quê? Que a ansiedade, por essa ótica, nasce muito dessa fixação no futuro e de padrões de pensamento negativos ou muito idealizados. Sim, parece ser esse o núcleo. E o caminho proposto não é lutar contra o futuro, mas se ancorar mais na ação presente. Cultivar essa confiança numa ordem maior, seja divina ou natural. Exercitar a paciência. Isso, a paciência como algo ativo e escolher conscientemente nutrir estados internos mais positivos, mais construtivos. Não é só um alívio momentâneo, para ser uma proposta de reorientar a vida mesmo. Verdade. É uma mudança de perspectiva mais profunda. E essa nossa conversa toda deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Uma provocação final, baseado nisso que a gente explorou. Manda aí. Se o nosso estado interno pode mesmo influenciar a nossa experiência lá fora, como essas fontes sugerem, qual pequena mudança de perspectiva ou de foco que alguém poderia fazer hoje, agora, no presente, que talvez já começasse a redesenhar um pouquinho a paisagem do amanhã para quem busca mais tranquilidade, hein? Boa pergunta para se levar. Uma pequena mudança hoje com potencial para o amanhã. Interessante. Você acabou de ouvir o episódio do Pode Pensar, o podcast para inspirar reflexões à luz da doutrina espírita.